E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de lousa aqui na Escola de Ciências da Vida. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia do mal de Parkinson, que é uma doença que já me pediram para fazer um vídeo sobre isso, explicando como ela acontece já faz um certo tempo. Então hoje a gente está falando um pouquinho sobre ela. Para que você possa entender um pouquinho sobre o mal de Parkinson, é importante você entender primeiro um pouquinho sobre a dopamina. Porque a doença do mal de Parkinson consiste aí em alterações da produção de dopamina. E você precisa saber a sinalização da dopamina frente aos seus receptores D1 e D2. Então, dá uma olhadinha aqui no descritivo desse vídeo, que a gente já fez alguns vídeos sobre isso. E aí, você vai entender um pouquinho como funcionam os processos de sinalização da dopamina. Beleza, pessoal? Bom, então vamos voltar aqui. O mal de Parkinson, como é que ele pode ser caracterizado? É uma doença caracterizada pela perda do controle motor fino. Ou seja, uma pessoa que tem mal de Parkinson, ela não consegue se manter em posição estática. A musculatura estriada esquelética dela fica constantemente em processo de movimentação. Se você pedir para uma pessoa que possui mal de Parkinson manter a mão dela parada dessa forma, ela não vai conseguir. A mão vai ficar tremendo. Não só a mão, mas o corpo inteiro, por decorrência dessa perda sistêmica do controle motor fino. E essa perda sistêmica do controle motor fino é dado por uma condição neurodegenerativa, ou seja, você vai perdendo grupos de neurônios específicos lá no cérebro que vão regular essa resposta de controle motor. Esses neurônios estão presentes aqui na substância negra da parte compacta. São neurônios que nós chamamos de neurônios produtores de dopamina. Então esses neurônios vão morrendo e a partir do momento que eles vão morrendo, a produção de dopamina também vai ficando prejudicada. Beleza, pessoal? E aí, para a gente entender toda a fisiopatologia da doença de Parkinson, nós temos que entender todo esse esquema aqui. Como é que vai acontecer esse esquema? Primeiro de tudo, vamos dar nome aos bois aqui. Nós temos aqui um grupo aqui de neurônios, salvo esse D1 e D2, tá? Esses grupos de neurônios aqui estão presentes numa região do cérebro chamada de gânglios da base. Lá nos gânglios da base, nós temos divisões aí de neurônios, de grupos de neurônios, que irão compor a substância negra, a parte compacta, produtora de dopamina. Temos grupos de neurônios que estão na porção do corpo estriado. Temos neurônios que são estimulados pelo receptor D1. Neurônios estimulados pelo receptor D2. Estes neurônios que estão no corpo estriado, que são estimulados pelo receptor D1, seguem diretamente aqui para sinalizar no globo pálido interno e na substância negra, a parte reticulada. Veja que sai diretamente do estriado para cá. Então, como sai diretamente do estriado para cá, nós chamamos esta via de via eferente direta, porque ela vem diretamente para essa região. Já os neurônios que são estimulados pelo receptor D2, eles emitem um sinal aqui para o globo pálido externo. O globo pálido externo, por sua vez, emite um sinal para o núcleo subtalâmico. E aí o núcleo subtalâmico, por sua vez, dá um sinal aqui para o globo pálido interno e substância negra, parte reticulada. Como esses neurônios não dão um sinal diretamente aqui para esta região, mas eles emitem uma resposta paralela aqui, até chegar aqui, nós chamamos de via eferente indireta. Tá? Porque vem daqui para cá, até chegar aqui. O globo pálido interno e a substância negra, parte reticulada, quando elas estão ativadas, elas dão uma resposta de bloqueio na região do tálamo. O tálamo, ele pode ou ser bloqueado por esta região, ou se nós bloquearmos esta região, nós não bloqueamos o tálamo. Então o tálamo fica ativo. O tálamo, ele dá um sinal para o córtex motor, lá no córtex cerebral. Este sinal, ele é dado via glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório, então ele vem aqui, dá um sinal para o córtex desencadeia um sinal aí, lá para a musculatura estriada esquelética, pelas vias eferentes também, e aí você vai ter o controle motor fino. Então como é que vai acontecer toda essa resposta? Então aqui nós temos os neurônios da substância negra, parte compacta, que estão numa condição normal. Dopamina está sendo produzida. Muito bem. Essa dopamina, quando vai ser produzida, ela vai ser jogada lá no estriado para estimular tanto os receptores D1 como os receptores D2. Se você já assistiu os vídeos anteriores, você vai ver que o receptor D1 é um receptor estimulatório, ou seja, ele estimula as funções das células em questões onde ele está presente. O receptor D2, quando ele é ativado pela dopamina, quando ele é
se liga com o receptor D2, ele desencadeia um sinal inibitório. Então, esses neurônios, na presença de dopamina, não estão funcionando. Então, os neurônios da via eferente direta estão funcionando na presença de dopamina e os neurônios da via eferente indireta não estão funcionando. Quando a via eferente direta está funcionando, estes neurônios irão produzir um neurotransmissor inibitório chamado de GABA. O GABA ele vai dar um sinal aqui para esses grupos de neurônios, o globo pálido interno e substância negra parte reticulada, um sinal de inibição. Veja que está um pouquinho diferente, a gente vai explicar já por quê. Esse sinal de inibição vai fazer com que ele não produza GABA para bloquear a resposta do tálamo. Então o tálamo fica ativo. Com o tálamo ativo, nós ativamos o córtex e o córtex desencadeia as suas respostas excitatórias também, ok? E como eu falei, a dopamina presente aqui no corpo estriado, sinalizando no receptor D2, vai fazer com que estes neurônios fiquem parados. Esses neurônios não irão funcionar. Com esses neurônios não funcionando, o que vai acontecer? O globo pálido externo vai funcionar e vai dar um sinal inibitório aqui no núcleo subtalâmico. Esse sinal inibitório no núcleo subtalâmico não vai fazer com que o globo pálido interno e a substância negra, a parte reticulada, seja ativado. Tudo bem? Esse é o processo fisiológico normal, enquanto a dopamina está sendo produzida. Agora, no mal de Parkinson, nós temos uma degeneração progressiva destes neurônios, ou seja, os neurônios da substância negra, parte compacta, vão morrendo aos poucos. E aí o título de dopamina vai diminuindo. E aí vai acontecer o processo de sinalização que você está observando aqui. Então tudo que está em vermelho no mal de Parkinson está ativado e tudo que está em roxo no mal de Parkinson está inibido. Veja, se a dopamina ela tem a capacidade de estimular o receptor D1 e bloquear a resposta mediada aqui nos neurônios via receptor D2, porque o receptor D2 é um receptor inibitório, o que vai acontecer? Na falta de dopamina, nós não iremos ativar os neurônios da via eferente direta, por causa dos receptores D1, não serão ativados, e nós iremos ativar os neurônios da via eferente indireta. Porque na falta de dopamina, nós não estimulamos o receptor D2, que iria bloquear esses neurônios. Aí o que vai acontecer? Com os neurônios da via eferente indireta ativados, eles também irão desencadear uma resposta inibitória aqui no globo pálido externo. Só que essa resposta inibitória no globo pálido externo faz com que o núcleo subtalâmico fique ativado. Com o núcleo subtalâmico ativado, ele vai sinalizar via glutamato aqui para o globo pálido interno e substância negra parte reticulada. Estes neurônios aqui presentes nessa região, estimulados pelo glutamato, irão desencadear uma resposta inibitória no tálamo. Olha só, bloqueando a resposta no tálamo, nós bloqueamos também a resposta no córtex cerebral. E bloqueando essa resposta no córtex cerebral, nós diminuímos a produção de glutamato aí para desencadear uma resposta excitatória para promover o controle da musculatura estriada esquelética, controle motor fino. E aí, toda a fisiopatologia do mal de Parkinson consiste aqui neste processo. Por decorrência de uma degeneração neste grupo de neurônios aqui, da substância negra parte compacta, nós iremos diminuir a produção de dopamina, iremos bloquear a resposta da via eferente direta, iremos ativar a resposta da via eferente indireta. Ativando a resposta da via eferente indireta, nós iremos bloquear a resposta do córtex motor. E aí nós iremos desencadear o processo de mal de Parkinson. A doença de Huntington também vai seguir esse processo todo, que também é uma doença degenerativa, e nós vamos ter uma coisa semelhante a isso aqui. Tá? E quando a gente fala de tratamento do mal de Parkinson, bom, nós podemos usar duas abordagens. A abordagem é qual? Ou nós damos dopamina, novamente aqui para o corpo estriado, via levodopa, para sinalizar, ativando os receptores D1 e bloqueando aqui os neurônios da via eferente indireta, via receptor D2, e nós reestabelecemos aqui a ativação do córtex cerebral.
ou nós damos agonistas do receptor D1, né? E damos também agonistas do receptor D2 para desencadear também uma resposta aqui no córtex cerebral também. Beleza, pessoal? Veja que todo esse processo de comunicação, né, entre os neurônios é algo bem complexo. Então, eu expliquei primeiro para vocês a condição normal, não confunda, e depois eu entrei com a fisiopatologia do mal de Parkinson. E aí, leve em consideração essas cores aqui. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ó, lembra do joinha, de compartilhar esse vídeo. E não se esquece também de se inscrever lá no grupo e na página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Se inscreve no nosso canal. Não esquece também dos nossos parceiros, o querido professor Rogério Gozzi, o Diego Barros do Medicina Resumida e o Kainan Max lá do canal de Biociências. Participa lá do YouTube e do Facebook dos nossos parceiros. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.